Oi turma, tudo bem? Bom dia, eu me chamo Israel. Eu vou estar me juntando a vocês nessa fase final, antes das férias. E junto da professora Núbia, eu vim tratar de alguns assuntos, aspectos que vocês vão relembrar nas provas de agora de vocês, que no caso vão ser a Revolução Francesa e a Era Napoleônica. Bem, sobre a Revolução Francesa, ela ocorre no ano de 1789 e, como vocês podem ver no slide, é considerado um dos maiores marcos da história, pois vai alterar profundamente a base do poder político e social da França sobre o lema liberdade, igualdade e fraternidade. Bem, então como funcionava a França pré-revolucionária? Algum de vocês sabe me dizer? Pode dizer aí no chat, não tem problema nenhum. O que acontecia que na França pré-revolucionária, o poder ele vinha e detinha somente em fração do poder monárquico. E o que acontecia é que, com essa monarquia absolutista, o rei tinha poder em demasiado, uma grande quantidade de poder, e assim todos obedeciam às ordens, os mandamentos, a conduta, a moral que provinha do rei. Então o que vai acontecer é que esse governo vai acabar ruindo por conta de condutas que vão ser reais e até nobres. Outro ponto interessante é sobre a estrutura social, que é interessante que a gente pode fazer uma alusão na atualidade que existia uma profunda desigualdade naquela época, justamente também por conta dessa monarquia absolutista e também por conta das camadas que eram divididas e dificilmente uma pessoa conseguia subir ou ascender a outra camada, o que tornava cada vez mais difícil a vida dentro desses locais. E também os benefícios, os privilégios, a maioria da população eram excluídos do povo. A nobreza e o rei não ligavam muito para a questão da população na terceira camada, ou a camada inferior. Isso fazia com que também houvesse algumas revoltas e conflitos, e que isso vai culminar justamente na Revolução Francesa, como a gente vai ver passo a passo. E em terceiro ponto, é interessante colocar que a sociedade era estruturada de modo estamental, que era dividida em ordens ou classes ou camadas, enfim. Vai depender muito do conceito que vocês vão ler no livro, ou então o diálogo que vocês vão ter. Mas é interessante vocês perceberem que vai vir essas divisões, onde vai estar lá em cima o rei, depois o clero, a nobreza e por fim vão estar os populares, e que isso vai ser alterado aos poucos junto com a Revolução Francesa, que vamos debater hoje. Bem, como funcionava a sociedade francesa do antigo regime, como eu já tinha colocado para vocês? Eles eram divididos em camadas, estamentos, enfim. O primeiro estado, o topo, era ocupado pelo clero. Lembrando que acima do clero existia também o papel do rei. O segundo estado era ocupado pela nobreza. E o terceiro estado era ocupado pela que vai se tornar a burguesia camponesa e os sans-culottes, que, como vocês podem ver, era, até pelo gráfico vocês podem ver, a maior parte da sociedade naquele momento. Então vocês podiam ver que muito poder detido na mão de poucos e pouco poder detido na mão de muitos. Então isso vai também fazer parte dessa circunstância de revolução, de revolta, de conflito que vai acontecer na França do século XVIII. Então, quem são alguns desses personagens que vão participar da Revolução Francesa? Um que eu já citei são os sans-culottes. E o que eram os sans-culottes? Eram artesãos, trabalhadores e até pequenos proprietários que viviam nos arredores de Paris. Por que eles não se tornavam grandes proprietários? Porque a maioria das terras, das propriedades, pertenciam tanto à igreja quanto à nobreza. Então é difícil eles ascenderem naquele momento. Então a Revolução Francesa vai dar um novo
ponto de vista, uma nova solução para que eles chegassem também a ascender como proprietários maiores. Recebiam esse nome, pois não usavam os elegantes calções que a nobreza vestia, mas a calça de algodão mais grosseira. Era mais uma questão de vestimenta. E eles foram conhecidos por isso. Bem, eu queria mostrar essa imagem aqui para vocês. O que vocês entendem como essa imagem? Tem ali são 3 senhores. Um está carregando 2 senhores e está dizendo: minhas costas não aguentam mais esse peso. Quem vocês acham que é esse senhor que está carregando os outros 2? Para aqueles que chutaram que era a camada popular, acertaram, pois elas faziam um trabalho pesado, elas construíam os edifícios, essa camada era a base social, como funciona a grande parte das sociedades hoje, e que carregava aqueles que detinham bastante poder. Então isso vai mexendo dentro dos esquemas estatais daquele momento e vai acabar gerando muitos conflitos e vai culminar na Revolução Francesa. Além das questões sociais assim apontadas, a França passava por uma grave crise econômica. E quais eram os problemas econômicos da França naquele momento? Primeiro, as finanças do Estado estavam prejudicadas desde o governo de Luís XV. Segundo, a situação vai piorar com a derrota de 7 anos contra a Inglaterra, a antiga Britânia. E além disso, ao longo da década de 1780, o país foi castigado com as más colheitas provocadas pelos problemas climáticos. Ou seja, tudo junto de uma vez só vai acabar fissurando, quebrando, rachando o poder e a própria, como eu posso dizer, a própria capacidade que a França tinha de ser uma grande potência naquele momento, e que também vai ter mais um momento que vai ser o próprio poder absolutista que vai ruir ela por dentro. E aí o que vai acontecer? Três fatores essenciais vão se juntar. Esses 3 fatores essenciais, eles vão acabar se fundindo e criando uma situação que vai ser benéfica para a maioria da população naquele momento. As 3 situações que vão se juntar vai ser a situação de exploração do terceiro estado, que era ridícula, como eu já tinha colocado, a situação de desigualdade era extrema, a grave crise econômica que eu acabei de colocar, e os ideais iluministas. Os ideais iluministas vão ressaltar o humanismo, as ciências, a positividade, e nisso vão trazer ideias de progresso. Nessas ideias de progresso, que vão encaixar algumas ideias de, por exemplo, Augusto Comte, de pensadores iluministas da época, e que também vão reverberar em concepções burguesas. Juntando esses 3 aspectos, dá-se a Revolução Francesa. Bem, fases do processo revolucionário. A primeira fase, como eu já tinha colocado, é justamente essa fase de pensamento, de combinação sobre o que deveria acontecer na França e quem eram essas pessoas que estavam agindo na França dentro da Revolução Francesa. Abril de 1789, a convocação dos Estados Gerais. E aí nós vamos definir 3 pontos essenciais. Impasse quanto à forma de votação, voto por Estado ou voto por cabeça, que vai ser uma questão interessante, porque vai também quebrar aquela concepção de que o governo ele deveria ser apenas levado e carregado por as cabeças de Estado, pelos grandes poderosos, ou se ele devia ser repartido com a população. O segundo ponto, não aceitando o voto por Estado, o terceiro Estado retira-se da reunião e decide se reunir separadamente. O terceiro Estado, que lembrando, vai ser a Câmara Popular. Terceiro ponto, apoiados por deputados dissidentes da nobreza e do clero, o terceiro Estado declara estar reunido em Assembleia Nacional. Ou seja, vai se começar a promulgar novas leis que vão ser estabelecidas também por essa Câmara Popular. Ou seja, naquele momento isso é uma quebra de valores gigantesca.
Aqui, uma representação do que foram as reuniões dos Estados Gerais. Você pode ver pela vestimenta a diferença, né? A diferença de patamar e também vocês podem ver que tem uma espécie de uma pessoa sentada no trono, que provavelmente devia ser a figura do rei, e que as vestimentas das pessoas que estão ao lado dele também são vestimentas diferentes da população em geral. Outro ponto interessante vai ser a própria tomada da Bastilha, que esses revoltosos, no 14 de julho de 1789, a Bastilha, que era um dos exemplos dessa confecção dos Estados Gerais, eles vão acabar tomando, tanto que é até feriado na França, porque essa tomada é um dos símbolos da Revolução Francesa e um dos símbolos da promulgação desse novo pensamento, dessas novas leis e da resistência desses personagens. E aí, entre os anos de 1789 e 1792, vai ter a Assembleia Constituinte Nacional, que vai decretar a abolição dos privilégios feudais, que em grande parte eram carregados pelo clero e pela nobreza, aprovar a Constituição Civil do Clero com fisco e nacionalização dos bens da Igreja Católica, porque vocês sabem, né, devem ter visto, que a Igreja Católica possuía muitos bens, terras que eram até mal aproveitadas, pois eles apenas detinham a terra e não procuravam repor, criar cabeças de gado, fazer colheitas, e sim eles tinham terra por estados. Publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, outro marco importante, porque as leis que vão combinar em leis trabalhistas, enfim, vão também partir em parte dessa publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e a aprovação da Constituição da França em 1791. E aí nós vamos esmiuçar um pouco, como é uma revisão, a Constituição de 1791. A forma de governo passou a ser uma monarquia constitucional, ou seja, ainda tinha o papel do rei, mas que era ramificado, fragmentado na Constituição e que também vai ser mais tarde fragmentado na ideia do parlamento. Estabeleceu-se o voto censitário, que mais tarde também vai ser quebrado, mas já era um ganho naquele momento, e manteve-se a escravidão nas colônias. Por que manteve-se a escravidão nas colônias? Porque como a crise financeira estava apertando a França naquele momento, um dos escapes era justamente essa relação colônia-metrópole. E aí, a monarquia constitucional de 1991 e 1992, alguns outros pontos, a manutenção da monarquia como forma de governo dava ao movimento um ar de continuismo. Sim, por mais que tenha havido uma pequena quebra, ainda continuaram-se, por exemplo, o poder do rei, no papel mudou, mas na prática poucas pessoas se opunham ao poder do rei. Lideranças populares aumentavam seu prestígio junto às massas. Entre elas destacavam Danton, que tem até um filme, se vocês se sentirem instigados a ler, Danton, Marat e Robespierre. Robespierre, eu creio que entre eles vai ser uma das figuras mais emblemáticas. Os partidos políticos começaram a se delinear, ou seja, começaram a ter divisões mais claras. E aí, as divisões mais claras nós iremos estabelecer aqui. Forças políticas da Convenção. Os girondinos, que representavam a alta burguesia, a burguesia já formada naquele momento, com a ideia de propriedade também a todo vapor, que defendiam posições moderadas, garantindo sua riqueza econômica. Isso aí já é de praxe. Os jacobinos, que representavam a pequena e média burguesia e o proletariado, defendiam posições radicais e benefícios dos oprimidos. Esses eram um pouco abaixo dos girondinos e também eles detinham propriedades, só que não eram tão avançados financeiramente como os girondinos. E aí o planície ou pântano representava a burguesia financeira
não tinham uma posição política definida, acompanhavam os vencedores. Como isso aí, aquele que estivesse no topo, a planície, o pântano, eles iam atrás. Por isso que vocês dificilmente vão ver eles em até mesmo livros e citações, porque eles basicamente, em termos políticos, eles não eram os mais ativos. Bem, a convenção vai ser justamente um dos momentos que vai começar a realmente fissurar aquele momento que passava a França com relação ao poder e à monarquia, à aristocracia, enfim. Fim da monarquia e estabelecimento da república. Domínio inicial dos girondinos, que procuravam conter o avanço das massas populares. Porque, lembrando, é certo que os girondinos jacobinos antes, eles estavam unidos contra o poder da monarquia. Só que a partir do momento que se estabelece uma república, os girondinos eles querem estar um patamar acima. Então, mais uma vez, vai haver um conflito. Julgamento e condenação de Luís XVI, a guilhotina, muito famoso. A ameaça de invasão estrangeira e agravamento da crise econômica faz com que os jacobinos obtivessem apoio dos sans-culottes e chegassem ao poder em 1791. E o que vai acontecer é que esses jacobinos, apesar de obtiverem o apoio dos sans-culottes, não vão ter uma vida fácil contra os girondinos, até porque a diferença financeira ainda estava ali. Aqui, como eu já tinha dito, a imagem, uma das representações da morte. A guilhotina do Luís XVI, só para ilustrar. Danton e Marat, mais uma vez uma ilustração. O Danton, ele tem um filme que vai falar um pouco sobre essa situação que passava a França e o papel dele nisso. Robespierre, que é um dos mais conhecidos, que apesar de foi teórico, elucidou algumas ideias sobre a Revolução Francesa, também algumas vezes vai ser julgado por ideais diferentes. Isso também vai ser decorrente da camada em que ele vai estar localizado, com as pessoas que ele está conversando naquele momento. E o que vai acontecer é que Robespierre vai assumir o comando do governo revolucionário. E aí vai começar o regime do terror. O regime do terror vai ser uma direção um pouco mais radical naquele momento na França. Então os jacobinos assumem o poder de um país à beira de um colapso, guerra contra os países, revoltas populares e crise econômica. E isso, com toda essa situação, eles não vão poder conter as colônias nas quais eles dominavam. Para se manter no poder, Robespierre passa a exterminar todos os que foram considerados inimigos da Revolução. Aquela marca da guilhotina. Se vocês já devem ter visto algum meme. Se tá errado, passa a guilhotina. Era assim que Robespierre procedia. E não importava para ele ser amigo ou inimigo, desde que prejudicasse seu governo em grande massa, ele passava a guilhotina. Os opositores do governo revolucionário foram levados à guilhotina. Robespierre, pressionado pela população, pôs em prática a redistribuição parcial de propriedade e legislação parasocial. Isso porque a população pressionou. Porque é tipo aquela frase, nada mais conservador do que um liberal no poder. É exatamente isso. E ele pregava por essa república e por essa divisão de poderes e bens. E quando ascende ao poder, ele vai mudar a sua faixa, a sua lua, e vai começar a ser quase como um ditador, um monarca, um rei. E isso vai ser muito julgado nos dias de hoje, também naquele momento de forma diferente. Aqui a guilhotina, o símbolo principal do terror, e a reação termidoriana. O que essa reação termidoriana vai querer restabelecer ou refazer ou conceder? A burguesia, temendo o confisco de seus bens e querendo a liberdade do negócio, inicia uma campanha de governo contra Robespierre. Lembrando que Robespierre era um jacobino, não girondino. Então, ele ainda não era daquela classe burguesa mais alta.
Então a burguesia, que era da classe mais alta, vai querer justamente ir contra o poder de Robespierre com relação a seus setores financeiros, porque ele era uma ameaça. Aproveitando-se da situação, eles derrubaram o governo de Robespierre e ordenaram sua morte à guilhotina. O cara que mais guilhotinou sofre do mesmo mal. A reação thermidoriana iniciou-se em 1794 e apresentou o retorno da alta burguesia ao poder, que vai ser justamente a questão dos girondinos. Uma nova Constituição foi elaborada em 1795, foi mantida a República como forma de governo, o voto censitário foi restabelecido e o governo passou às mãos de um diretório, ou seja, vai ser ramificado o poder, não vai ter mais aquele poder que a gente conhece como poder moderador. Aqui uma representação da noite 9 de Thermidor, que vai ser justamente após essa reunião, esses estabelecimentos. E a ideia do diretório: o poder político vai ser entregue a um conselho de 5 membros, que vai ao diretório, eleitos para um mandato de 5 anos, e vão ser como se fosse estabelecessem as pessoas que fossem governar. Não seria mais só um, mas sim 5 participariam de decisões governamentais. O governo manteve-se graças a uma aliança com o exército francês, naquele momento muito prestigiado pelas sucessivas vitórias contra a coligação de países europeus. A figura de Napoleão Bonaparte ganha prestígio durante a sua atuação no exército, o que levou a assumir o poder posteriormente, como nós iremos ver. E por fim, quais foram os resultados da Revolução Francesa? Os efeitos da Revolução Francesa de 1789 atingiram em pouco tempo todo o planeta. Isso aí é inegável, justamente porque eles quebram com o poder absolutista, eles quebram também com o poder da própria burguesia, e ao mesmo tempo eles percebem como a população, mesmo das camadas mais populares, elas podem ser reacionárias e ao mesmo tempo elas podem, dependendo da situação que estiverem e quais forem seus interesses, mudarem de lado também. Ou seja, vão ter vários momentos em que vocês vão ter que perceber, entendendo, turma? A diferença que aqui, dificilmente na Revolução Francesa, alguém que está de um lado não vai em nenhum momento tramitar pelo outro, pelo menos para entender o que o outro lado quer dizer. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade se consolidaram como princípios universais e inspiraram a luta pela independência e liberdade em diversos países. A Revolução Francesa contribuiu para a construção de sociedades mais democráticas pautadas nos direitos humanos. Certo? Qualquer dúvida aí, só chamar no chat. Obrigado pela atenção de vocês.